Quando você fala aí em salvar, né, João? Vamos salvar as empresas, eu acho que realmente a gente entende, até porque você fez aí um paralelo com outros países. Não é um problema exclusivo aqui de Belo Horizonte, exclusivo, né, do Brasil, esse momento que a gente está vivendo mais complicado agora. Da mesma forma que se é necessário esse subsídio para salvar as empresas, né, de ônibus, a gente também precisa que as empresas de ônibus salvem os passageiros e Sim, os usuários. exatamente. Porque a situação em que elas colocam esses usuários, esses clientes, né, essas pessoas, ela é digna de pedir salvação, porque é um desconforto, é o ônibus que não passa no horário, é o transporte lotado, falta de qualidade realmente, falta de previsibilidade, a pessoa que não sabe a hora que ela sai de casa, ela não consegue saber exatamente qual horário que ela vai chegar no trabalho todos os dias. Tem dia que o ônibus passa, tem dia que ele não passa, tem dia que ele passa, mas está lotado e aí você tem que esperar o próximo e você também não sabe se o próximo você consegue entrar. Isso não pode acontecer. A gente tem que ter aí um serviço que seja um serviço padrão, que seja um serviço eficiente, que seja um serviço principalmente estável e que as empresas cumpram todas aquelas regras que estão colocadas no contrato. Existe ali um número limite de passageiros dentro de cada coletivo. Existe ali a obrigatoriedade de um cobrador para as linhas, né, que não são as linhas aí do MOVE, dos corredores exclusivos para ônibus, onde não existe a cobrança da passagem. Será que é certo a gente falar aí no motorista que dirige e cobra a passagem ao mesmo tempo, por exemplo, ali no centro da cidade? Mesmo em algumas linhas do MOVE que saem do corredor exclusivo aí, em alguns momentos esse motorista está dirigindo e cobrando a passagem. Será que isso é seguro? Será que isso é certo? Todos esses questionamentos a gente tem que colocar na mesa e a gente tem que exigir uma resposta rápida que faça diferença na vida do usuário do transporte público. Eu concordo, Carol, e aí entra um outro ponto. Enquanto esse subsídio estiver sendo dado, a gente pelo menos tem que congelar o valor da passagem e discutir novamente, né, na verdade, aqui na região no sul-americana, aqui no continente sul-americano. O que acontece? As empresas recebem apenas o valor da passagem. E aí, claro que as empresas têm culpa nisso também, a redução do número de passageiros traz prejuízo para as empresas. Então isso tem que ser mudado, não pode ser dessa forma, não pode ser apenas o valor da passagem que deve ser repassado. Tem propostas aí, por exemplo, de quilômetro rodado, as empresas receberem por quilômetro rodado. Por exemplo, sai do Barreiro e vai até a região Centro-Sul, então recebe por esse trecho um valor fixo por mês. Então tem que ser rediscutido esse contrato, porque do jeito que está não dá, né? O passageiro sofrendo e as empresas reclamando, e aí daqui a pouco a gente vai ter um colapso, as empresas vão tirar realmente os veículos da rua e no contrato a punição é aquela. Dá multa, mas a multa não é paga porque demora o trâmite mais de 6 meses, cai na dívida ativa e ninguém sabe como é que funciona. Olha só, Carol, só para a gente trazer os números reais desse subsídio, o valor, 163,5 milhões de reais, proposto pela Prefeitura, relativo ao período de maio de 2022 a abril de 2023. A quantia equivale a 13 milhões mensais, né, 13 milhões de reais mensais para as concessionárias do transporte convencional e 625 mil reais para o transporte suplementar. O primeiro ponto das condicionantes, né, as condicionantes para repassar esse valor, é o aumento de no mínimo 30% em relação ao número de viagens registrado em março de 2022. Isso no início da pandemia. Número de viagens em dias úteis. Além disso, as viagens em horário noturno devem retornar à média registrada no trimestre compreendido entre novembro de 2019 a janeiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19. Então, são as condicionantes que a Prefeitura está colocando aí no papel para as empresas. Esse projeto de lei ainda não foi encaminhado, ainda está sendo discutido, deve ser escrito nos próximos dias e encaminhado à Câmara.